Olá, meus amados e queridos irmãos, meus alunos. Quero dizer para vocês que a saudade só aumenta. Mas enquanto não podemos estar presente, vamos fazer aquilo conforme Deus nos coloca para fazer. Seja feita a sua parte. Temos que continuar sendo prudentes. Vamos hoje falar sobre a lição de número 10, que fala sobre a ressurreição de Jesus. O texto bíblico base está lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 43, que diz, versículo 36, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que só habitai pensamento no vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. 40. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. 41. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Versículo 42. Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. 43. Para finalizar, o que ele tomou e comeu diante deles. Meditação. Está escrito assim em João, capítulo 20, versículo 26 ao 29, a meditação. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, esse assunto aí de ressurreição é muito especial. É um assunto muito sério, de grande importância. Para começar, o significado da palavra ressurreição. O que significa a palavra ressurreição? Quer dizer, ato de ressurgir, regressar da morte à vida. Olha, no mundo que vivemos, em que as pessoas morrem, de todo tipo de morte, acidente, doenças, pragas que têm aparecido por aí, tragédias. Não é fácil, mas ainda bem que Jesus veio falar do reino e também veio falar da ressurreição. Aqui fala sobre interagindo com um aluno e diz assim, a presente lição fala da maior esperança do crente. A presente lição fala da maior esperança do crente. Eu estou falando do crente, não do incrédulo. O incrédulo não tem essa esperança que nós temos. Porque eles são aqueles que não têm esperança. Eles pensam viver algum tempo, né? E morrer e acabou. Mas Jesus não ensinou assim. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é esperança porque só podemos antevê-la pela fé. Dificuldade para crer na ressurreição não é novidade alguma. O mundo parece que é tomado pela incredulidade. Principalmente quando vemos aí, vamos a um velório, vamos a um cemitério, as pessoas ficam aterrorizadas com a morte. Com o que tem de pessoas sepultadas que já morreram e por enquanto não voltaram.
Então as pessoas ficam assim duvidosas, temerosas. Mas como eu falo aqui nessa colocação aqui, dificuldades para crer na ressurreição não é novidade alguma. Poucas pessoas creem que haverá um dia a ressurreição, que nós vamos ressurgir, regressar da morte para a vida novamente. As pessoas pensam no mundo aí que morreu, acabou. Pois aí nos dias que aconteceu, Tomé, um dos 12, não acreditou que isso fosse possível. Conforme o mestre disse ao duvidoso apóstolo, felizes os que creem sem a exigência de ver. Essa deve ser a nossa mensagem. Jamais devemos condicionar a fé a provas, pois essas nem sempre poderão ser apresentadas. E se tal critério for adotado, possivelmente muitas pessoas se decepcionarão. Isso não significa acreditar em tudo o que ouvimos por aí. Porém, existem assuntos que são fundamentais, e dentre esses a ressurreição é o principal. Toda a esperança de quem acolheu a mensagem do Evangelho consiste no fato de que um dia o Senhor ressuscitará todos aqueles que nele creem, e acabará com a morte. E a prova dessa verdade é que ele, Jesus, esse que falou isso, que trouxe essa esperança, é que ele ressuscitou, o Senhor Jesus. Ele não só falou, mas ele confirmou isso com a sua ressurreição. E toda a nossa esperança está em Cristo. Não existe mais esperança nenhuma nesse mundo de vida depois da morte, a não ser na promessa de Cristo. Ele falou, Jesus disse assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o objetivo da lição de hoje, irmão, da aula, é esclarecer alguns pontos. Por exemplo, primeiro, reafirmar a verdade bíblica da ressurreição de Cristo, como certeza da nossa esperança. A única verdade e esperança que nós temos, firmeza, promessa de ressurreição, de vida eterna, é a Bíblia. É que Jesus nos deu. Segundo, é relatar as aparições do Senhor ressurreto e explicar o porquê delas. Houve um motivo. Porque depois que ele morreu, ressuscitou, ainda ficou 40 dias aqui. Por que será? Demonstrar também a relevância da ressurreição como a maior promessa do Evangelho. Que bênção, irmão, é que nós temos uma promessa. E aquele que fez a promessa é fiel. Eu quero ler também aqui um comentário. O comentário introdução, que fala assim, algumas colocações das pessoas, somente as pessoas que não têm esperança, não têm fé, não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, nunca ouviram as suas palavras, e você conversa com eles e eles falam as seguintes coisas, por exemplo, eu só acredito vendo. Outros falam, eu tenho dever para crer. E alguns chegam ao ponto de dizer assim, ninguém que morreu voltou para contar o que há lá. São expressões comuns utilizadas por alguém que duvida de tudo e que, por isso, geralmente diz que de ser como Tomé. Na verdade, a pessoa fala assim, eu sou como Tomé, eu só acredito vendo. Isso não é fé. Apesar das pessoas que assim falam geralmente saberem, Tomé é um dos apóstolos do Senhor, não foi elogiado por não acreditar em seus amigos, mas justamente ao contrário. A pessoa que pensa assim, dessa forma, não espere ser elogiado pelo Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por não acreditar em seus amigos, mas justamente ao contrário, né, Tomé
O apóstolo João diz que, tendo Jesus aparecido aos seus discípulos, o receoso apóstolo não estava presente. Ao relatar que o Senhor havia estado com eles, Tomé então lhe dissera: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Jesus ficou com eles 3 anos, pregando, ensinando, operando maravilha, milagres tremendos, maravilhosos. Ressuscitou mortos, andou sobre as águas, abriu os olhos dos cegos, fez os coxos andar, purificou leprosos, expulsou demônios, fez tantas maravilhas. E ele falou que um dia ele precisaria morrer, precisaria ser entregue aos homens para ser crucificado e morto. Mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E eles parece que não entenderam isso. Então, Tomé não entendia isso. Uma semana depois eles estavam no mesmo lugar e nessa oportunidade Tomé estava com o grupo. O Senhor Jesus dirige-se a ele e desafia. Olha só que situação. Jesus apareceu e ele falou assim para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A palavra crente é bíblica. Não acreditante, acredita em qualquer coisa, mas nós somos crentes em Jesus e na sua palavra, através do Espírito Santo. Se alguém afirma que precisa ver para crer, então não é fé. Então não é fé. Então a fé está dispensada, pois o que se vê não necessita de fé, e sim de bom senso. Muito embora é preciso reconhecer mesmo, vendo. Alguns, menos vendo, alguns não creem. Pois a disposição para aceitar nada tem com a factualidade ou não de alguma coisa. Tema dos mais importantes da fé é a ressurreição. Esse assunto do nosso estudo. Por que é importante, irmão? Irmãos, imagina nós pensarmos que nós viveríamos por um pouco de tempo aqui na Terra, sofreríamos as dificuldades, as agruras da vida, as tristezas, as lutas, para depois tudo terminar numa sepultura e se acabou. Que desgraça para a raça humana, que tristeza para a raça humana, que miséria para o ser humano, vida sem sentido. Viveu alguns poucos anos, algum pouco tempo e morreu, acabou. Tudo se perdeu, caiu no esquecimento. Não tem sentido trabalhar, não tem sentido andar aí justamente, tentando fazer as coisas certas. Para quê? Se tudo vai dar em nada. Mas não foi isso que Jesus veio trazer. Ele falou que existe a vida ainda depois da morte, que um dia nós vamos ressuscitar. E quem vai fazer isso? O próprio Senhor. Aqui fala assim, o milagre da ressurreição. O milagre da ressurreição é um milagre extraordinário. Desesperançado e sem motivação alguma para levar adiante a missão de proclamar a chegada do Reino de Deus, 3 dias após a morte de Jesus, os discípulos voltaram às suas atividades anteriores, como quaisquer pessoas normais. A esperança deles estava na vida. A esperança deles estava na vida. Vivo Jesus os encorajava a enfrentar as dificuldades, estimulando-os a perseverar. Morto não havia mais por que continuar acreditando que a realidade poderia mudar. Quando Jesus morreu, eles praticamente parece que perderam a esperança. Ficaram confundidos, desencorajados, perderam parece que a esperança, qualquer expectativa. Poxa, aquele que estava conosco, que nos mostrou tantas coisas, agora morreu. Então a morte ainda é um argumento muito forte. A morte ainda ela consegue, sabe,
atingia as pessoas de uma maneira muito forte. Diante da morte, muitas pessoas tremem, que a morte apavora as pessoas. Ela, muitas vezes, ela deixa as pessoas em estado de desespero, de choque, aterrorizada. A morte terroriza as pessoas de uma maneira muito forte. Mas Jesus veio mostrar que a morte não é o fim. A morte é apenas, alguém falou, que é a porta da sala da vida eterna, da antessala da vida eterna. O fato é que, mesmo não crendo, os próprios príncipes, sacerdotes, fariseus, reunidos com Pilatos, informaram-lhe, chamando Jesus de enganador, que em vida o mestre dissera que depois de 3 dias ressuscitaria. Por isso solicitaram ao governador romano que os fornecesse um efetivo da guarda romana para que os discípulos não roubassem o corpo, né? O corpo de Jesus, e assim disseminasse a mentira de que ele ressuscitara. Pilatos atendera ao pedido a eles, e eles então julgaram que tudo estava seguro. Quer dizer, eles não queriam correr nenhum risco. E aquele doido que estava falando lá que ia morrer e ia ressuscitasse mesmo, que inventasse uma coisa com o seu discípulo para pregar uma grande mentira nas pessoas. Entretanto, apenas como forma de exemplificar a veracidade da ressurreição, podemos tomar a preocupação dos príncipes, dos sacerdotes, do ancião de Israel, em subornar os guardas para mentir acerca do ocorrido. Ora, se eles estavam dormindo, como pode afirmar com certeza que os discípulos roubaram o corpo do Senhor? E se eles viram os discípulos roubando, por que não impediram? A verdade é que aconteceu alguma coisa extraordinária que eles não puderam impedir. O que eles não puderam impedir? Aquilo que Jesus se propôs a fazer. Ele falou que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. E não tem guarda, não tem ninguém, não tem demônio, não tem inferno que podia impedir isso. Porque ele é o Deus da vida. A incredulidade a respeito da ressurreição. Na lógica racionalista de sempre, não apenas de hoje, a ressurreição é algo impossível de acontecer. Olha só. Você pensar assim, misericórdia. A gente pode entrar assim em desespero total. Pensar, poxa, morreu, acabou, nunca mais. Nunca mais vou ver as pessoas que eu amava. Que história é essa? Mas não é assim. Satanás, o mundo, quer que você pense assim. Mas não é assim. Jesus falou que não era assim. Mesmo desenvolvendo o seu ministério durante aproximadamente 3 anos e meio, período em que ensinaram ao seu discípulo que seria tirado fisicamente do meio deles, quando tal momento chegara, as reações que eles tiveram evidenciaram que os seguidores do Senhor não estavam preparados para enfrentar tal situação. Com todo aquele tempo, do lado do Senhor, ainda eles não estavam preparados emocionalmente, espiritualmente, para passar por aquela situação. Tanto que aqui no começo, que nós lemos na leitura, quando Jesus se apresentou no meio deles, né? Apresentou lá, as portas estavam fechadas, quando Tomé também estava lá. As portas fechadas, Jesus apareceu ali, ressuscitado. E ali fala no versículo 37 de Lucas 24 a 37, e eles espantados e atemorizados, pensando que via algum espírito. Eu não tiro a razão também do discípulo, porque se você vê uma pessoa que foi morta, foi crucificada, morta, sepultada, depois de repente aparece, eu acho que a pessoa realmente fica aterrorizada, fica assim, em estado de choque. Foi o que aconteceu com eles. E Jesus lhe disse: por que estáis perturbados e por que só me traz pensamento no vosso coração? Quer dizer, eles ficaram perturbados mesmo, pensando um monte de coisa. Imagina a mente desses camaradas. Viram aquele homem ser torturado, né? Arrebentaram com ele, massacraram ele, perfuraram ele, pregaram na cruz, transpassaram, viram ele morto, sepultaram. De repente, esse ser aparece perfeito.
sem problema algum. Que coisa extraordinária! O Deus da vida apareceu ali, ressurreto, lindo, perfeito, vivo, falando: sou eu mesmo, não temas. Ainda falou assim: paz seja convosco. Maravilha, esse é nosso Deus. Então, irmão, então hoje a ressurreição é algo, hoje na visão das pessoas, a ressurreição é algo impossível de acontecer. Mas para nós que somos crentes, conhecemos as promessas de Jesus, a sua palavra, sabemos que para Deus nada é impossível. Até eu já fui falar na palavra. Aos homens as coisas são limitadas, mas para Deus não tem impossível. E tudo é possível para Deus. Ele é o Deus do impossível. Então, as reações que esses camaradas tiveram quando viram Jesus ressurreto foi de perturbação, ficaram atemorizados, ficaram espantados, você podia ser boca abertos. E Jesus tinha falado que isso ia acontecer. As reações que eles tiveram evidenciaram que os seguidores do Senhor não estavam preparados para enfrentar a estação. Além disso, eles demonstraram um total desconhecimento bíblico acerca do que fora profetizado sobre o Messias, pois tudo o que aconteceu estava perdido na palavra de Deus. Como já amplamente frisado, os discípulos lamentavam expectativas irreais a respeito do Cristo e por isso sentiram-se decepcionados. A dificuldade de aceitar o fato de que o Senhor ressuscitara não é uma descrença atual, mas algo que se manifestou nas primeiras horas que se seguiram a sua aparição. Então, esse negócio de não crer naquilo que Jesus falou sobre a ressurreição, de não aceitar, achar uma coisa impossível, não é uma coisa nova, mas é uma coisa que realmente as pessoas têm dificuldade de crer. Que o ser humano ele é falho, o ser humano é cheio de miséria. Nesse corpo físico aqui, onde nós vemos no mundo material, muitas vezes nós duvidamos, porque nós somos seres que somos propensos a duvidar. Mas a ressurreição foi uma realidade. Aqui fala no tópico 1.3 que não foi como um corpo espiritual ou holográfico que Jesus se apresentara aos seus discípulos. Na verdade, ao aparecer a eles pela primeira vez, conforme relata Lucas, os discípulos ficaram espantados e atemorizados. Também, imagina, a pessoa morre e por um dia aparece. O mestre então lhe respondeu: vede as minhas mãos, meus pés que são meus. Tocar e me ver, pois o espírito não tem carne, nem ossos. Uma vez que eu tenho aqui, ó, estou me apresentando a vocês para tirar qualquer dúvida. Em seguida, ele mostrou as mãos, os pés, como sabendo, foram furados, transpassados com a sua crucificação, para que não restasse dúvida alguma por parte de seus seguidores acerca da materialidade do corpo do mestre. Jesus, então, solicitara: tendes aqui alguma coisa a comer? Imediatamente, Lucas. Eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado em favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Em outra ocasião, o Senhor aguardara os seus seguidores na beira da praia, e lá eles o encontraram assando peixe. Amém? Irmãos, Jesus mostrou em palavras, em atos, que o que ele fala é verdade. Se ele fala, vai se cumprir. Ele falou que ia ser morto e que ia ressuscitar, e isso aconteceu. Jesus falou que um dia ele vai vir buscar a sua igreja. E ele vai vir buscar. Com relação à nossa fé em Cristo, em sua palavra, suas promessas, nós não podemos duvidar. Nós cremos ou não cremos. É uma das opções. Ou você aceita o que ele falou, ou você não aceita. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, ele fala que ele virá, ele vai voltar. Ele voltará
e trará consigo em companhia dele os que dormem, os que partiram já, os que dormiram no Senhor. Eu não sei te explicar como é que vai ser isso, mas eu creio que vai acontecer, que um dia ele vai voltar e todos nós veremos ele. Aqueles que tiverem partido já com o Senhor vão voltar com ele, do lado dele. E os que estiverem aqui no arrebatamento irão sair daqui para se encontrar com ele nos ares. Eu não sei como será isso, mas eu sei que isso vai acontecer, eu creio nisso. Porque Jesus falou isso. Não sei quando vai ser isso, de que forma vai ser isso, também não importa. Importa que eu sei que vai acontecer e eu quero estar com ele lá. Ressuscitado, um corpo incorruptível, um corpo de glória, como o dele é. E com relação a isso, você acredita, você aceita, ou você não aceita. Não tem como dizer assim, eu não sei, estou em dúvida, será? Não. Jesus falou, é a verdade, pode acreditar. E Jesus ficou aqui, esses anos falando, pregando, ensinando, mostrando, e até os discípulos, depois que ele morreu, foi crucificado, ficaram duvidosos, ficaram perdidos, perplexos, meio desorientados. E Jesus volta, se apresenta a eles, e ainda fica mais 40 dias, tá? Fica aqui para confirmar com eles que realmente aquilo tudo é verdade. Para confirmar aquilo que ele falou, a obra que ele veio fazer. Jesus fala e cumpre o que fala. Jesus fez uma confirmação de tudo aquilo que ele tinha falado. Tudo testificado. Tudo conforme ele tinha planejado. Meticulosamente ele fez. Permitiu ser morto. Se ele quisesse, ele não precisaria morrer, mas precisou morrer por causa de nós. Para nos salvar. Morreu, passou por tudo aquilo. Ressuscitou. E nos trouxe uma esperança extraordinária, meu irmão. Extraordinária. Ainda hoje eu estive visitando um cemitério lá em Santa Catarina, onde está lá os túmulos dos meus avós. Tem muitos conhecidos que estão lá. E eu fiquei pensando nessa lição. Que aquelas pessoas, muitas delas que foram, vão ressuscitar. E todos vão ressuscitar. Uns para o bem, outros para o mal. Mas a sepultura não é o fim. Não é o final. Existe um depois. Para concluirmos esta lição, quero ler a conclusão aqui na revistinha que fala o seguinte. A palavra de Jesus a Tomé desencoraja qualquer tentativa de provar que ele ressuscitara. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. João 20, 29. Em outras palavras, não se deve querer ver para crer, mas justamente o contrário. Só se pode crer se não exigirmos ver. A nossa felicidade consiste exatamente no fato de que cremos sem que tenhamos contemplado. Também quero ler Apocalipse, capítulo 1, que fala assim. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Então que benção, irmão. Existe um hino que nós cantamos na igreja que fala assim: porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, vivo está, irmãos. Como eu já falei, volto a repetir, não há esperança de vida após a morte em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, a não ser em Cristo Jesus e na sua palavra. Esta confiança que temos. Espero que você tenha entendido a lição e tenha despertado em você uma confiança maior, que quando essa vida passar, temos uma vida eterna nos esperando com o Senhor. Vamos estar ressuscitados, transformados, lado ao lado do Senhor para sempre, lugar incomparável. E isso tudo foi promessa do Senhor, e Deus promete e cumpre. Quero fazer uma oração também de agradecimento e pedir a Deus que abençoe cada um. Senhor Deus, te agradeço por esta palavra de encorajamento, de conforto, de ânimo, porque é a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor colocou em nós uma esperança extraordinária, Senhor. Que a morte não pode detê-lo, que a morte não pode nos destruir, porque o Senhor já nos deu vida, Senhor. Uma vida abundante, Senhor, uma vida eterna. Só estamos esperando a nossa hora, Senhor. Quando estaremos contigo para sempre, Senhor. E lá será maravilhoso, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a nossa esperança, Senhor, será nova a cada dia. E sabemos que temos lugar preparado, Senhor. Que a Tua palavra é verdade e ela vai se confirmar cada vez mais. Vai se cumprir em nossas vidas, Pai, aqui e na eternidade. Que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, Senhor. Toda honra e toda glória pertence a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.